Olá, seja bem-vindo ao programa Em Casa. Um programa feito para você, dona de casa, que sempre vem nos acompanhando através do canal 3 da TVI. Obrigada pelo carinho da sintonia. E eu, Adriana Alcântara, ficarei com vocês. Hoje o programa Em Casa vai falar de um tema que afeta o nosso sistema imunológico: estresse. Você já se deparou com a típica frase: hoje estou estressada? Bem, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 90% das pessoas do planeta sofrem de estresse. Isso abrange 70% da população brasileira, sendo que 30% sofrem de estresse elevadíssimo, os chamados estressadinhos. E é para falar desse tema tão preocupante que o programa Em Casa está no ar. O estresse é um tipo de resposta natural que vários seres vivos emitem. Ele envolve uma série de mudanças fisiológicas que preparam o organismo para usar a sua energia armazenada imediatamente, e isso costuma ajudar os seres vivos a sobreviver. Embora doses pequenas de estresse possam ser benéficas e inclusive nos motivar a alcançar os nossos objetivos, doses altas e frequentes podem fazer mal. Alguns sinais de estresse são irritação, tensão, desânimo, dores no corpo e problemas no estômago. O estresse excessivo pode nos levar a problemas graves relacionados como ansiedade, depressão, insônia, doenças cardiovasculares e obesidade. Nós sabemos que devemos fazer de tudo para não se estressar, mas diante dos problemas sociais, culturais, econômicos e políticos do nosso país, está difícil não se estressar. Será que existe alguma forma de aliviar o estresse? Para falar sobre isso, está aqui do meu lado o nosso querido Roberto Brasil, ele que é psicólogo. Seja bem-vindo, Roberto. Eu que agradeço, Adriana. Ô Roberto, é alarmante, né? 70% da população brasileira sofre de estresse. Sim, falar sobre estresse hoje, nos dias atuais, é falar sobre não saber lidar com a demanda externa. É falar sobre a pressão social. É falar sobre um acúmulo de informações, acúmulo de exercícios profissionais. É falar de algo que você não dá conta no dia a dia. E cada vez mais as pessoas estão maquiando, achando que não são estressadas. O estresse ele tem efeitos colaterais, sim. A gente precisa começar a aprender a identificar isso nas nuances do dia a dia, nas sutilezas do dia a dia. Desde o momento que você acorda para ir trabalhar, levar o filho à escola, até o momento que você está dentro de casa e você não consegue estabelecer um diálogo efetivo com seu esposo, sua esposa, com seus filhos e afins. Como o estresse age no nosso corpo, Roberto? O estresse ele vai reagir de várias maneiras. Quando você não dá conta dessas estimulações, desse bombardeio de informações, de estímulos, você acaba tendo uma irritabilidade, certo? Que começa uma pequena irritação: hoje eu não estou legal, não quero muito papo. Já começa por aí. Já começa com ansiedade, certo? Já começa com como se fosse uma tremedeira no estômago. Começa ataque cardíaco, começa com tensão corporal. E outros quesitos mais aí que vão aparecer. Sudorese aparece, que a sudorese nada mais é do que o suor excessivo das pessoas. São alguns fatores que desencadeiam o estresse, mas você precisa acumular alguns sintomas para você identificar o estresse. Quando você não acumula esses sintomas, você não está estressado. Você pode estar um pouco assim, irritado por alguma situação adversa, certo? Então a gente precisa começar a entender isso, em que situação e o que de fato está ocasionando isso. Vem cá, quais são as causas do estresse? O que causa o estresse, né? O estresse mais comum hoje em dia é no trabalho. As pessoas que não sabem lidar com os colegas de trabalho, que não sabem lidar com a pressão das hierarquias, com o que é delegado enquanto função, certo? Questões financeiras, econômicas. Quando você não dá conta mais do seu salário, você fica estressado porque você precisa dar conta. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, até um certo tempo atrás, preconizava um conceito de saúde muito simples. Saúde é ausência de doença, e doença é ausência de saúde. Hoje não mais. A OMS ela vem entender que se você não estiver bem emocionalmente, você fica doente. Se você não estiver bem biologicamente, você fica doente. O corpo já responde a algumas reações. Se você não estiver bem economicamente, você fica doente. Verdade. Porque as contas não esperam.
Se a sua relação íntima amorosa não estiver boa, estiver saudável, você fica doente. Se suas relações sociais não estiverem boas, você vai ficar doente também. Se as suas relações de amizade não estiverem boas, você fica doente também. Se sua espiritualidade e religião também não estiver em equilíbrio, você fica doente também. Ou seja, são vários fatores que corroboram para que esse sujeito não consiga dar conta. E quando ele não dá conta, ele desenvolve sintomas. Que sintomas são esses? Dor de cabeça, insônia e tantos outros. Acúmulo de trabalho, ele gera o estresse? Sim, o estresse qualquer ser humano vai ter, certo? Isso é inerente à condição humana. O que a gente vem falar hoje sobre estresse é sobre essa aceleração contemporânea, onde as pessoas estão vivendo na era fast food, tudo rápido, tudo muito efêmero. E quando ele não se dá conta que está tudo muito rápido, ele precisa desacelerar. Desacelerar para quê? Sabe quando você vai almoçar, hoje você vai num comida aquilo, você olha aquele monte de comida, e você não sabe o que vai comer, você enche o prato, você já não mastiga mais, você já não aprecia uma comida, você engole a comida. Mas a questão não é só engolir a comida. Você engole a comida e você fica ao celular, porque você precisa pagar a conta, pegar o filho na escola, levar o carro do mecânico, precisa ir fazer o cabelo, fazer a unha, precisa fazer o happy hour de final de ano, fazer as compras de final de ano. Isso é estressante. Foi até bom você ter comentado em relação ao uso do celular. Você acha que o uso do celular facilitou para que aumentasse o nível de estresse? Facilita. A tecnologia ela ajuda, certo? A gente não pode dizer que não ajuda, mas ela dificulta algumas coisas simples, que é a falta de interação social. Essa falta de interação social, com a rede social, com o celular sobretudo, eu posso ser quem eu quero. Eu posso estabelecer uma relação, uma comunicação quase que efetiva, entre aspas. E não é bem assim. Eu preciso desse aqui que eu estou fazendo com você, com o telespectador. O telespectador não posso olhar fisicamente, mas eu posso me comunicar com ele. E a tecnologia ela prejudica sim. Porque ali o WhatsApp, se eu converso com você e você não me responde, os estressadinhos da vida já ficam logo, poxa, por que não me respondeu? Visualizou, mas não me respondeu. O que eu faço com isso? Você não faz, porque é você que está estressado, não é o outro. E assim, o estresse parece que é que nem quando você vai bocejar. Quando uma pessoa boceja, não é? A outra automaticamente não responde a reação. O estresse é a mesma coisa. Então o estresse ele pode ser levado para um lado positivo. Sim, claro. O estresse, ansiedade, é a mesma coisa nesse sentido. É benéfico até certo ponto, mas quando ultrapassa a linha tênue, né? Exatamente. Mas quando ultrapassa a linha tênue da vida, o limite, você precisa ficar atento. Porque o estresse a gente precisa ter um equilíbrio biológico, emocional e social. Se a gente não tem essa tríade aí em equilíbrio, a gente vai responder de alguma forma. O estresse hoje mais agravante que vem trazendo mais para alguns profissionais, como professores, policiais em especial, desenvolve alguns sintomas que não têm resultado em exames. Como que? Paralisação da metade do corpo, dor de cabeça excessiva, insônia, palpitações no coração, formigação no corpo. Aí você faz um monte de exames e não dá nada, absolutamente nada. E aí o que esse sujeito precisa fazer? Ele precisa parar, respirar, aprender a respirar, certo? E fazer uma atividade física, se alimentar bem, certo? Fazer uma boa psicoterapia. Que se a sociedade como um todo bem soubesse, procuraria um psicólogo para chamar de seu. Não para transformá-lo num sintoma, mas para levar uma vida mais saudável, mais assertiva, com equilíbrio biopsicossocial. Caso contrário, você vai viver na mesma dicotomia da sociedade contemporânea, que é o quê? Viver acelerado. Até porque as pessoas não sabem a gravidade que pode afetar um estresse, né? Sim. Ele é dividido em fases, né? Sim. Você poderia falar um pouco sobre cada nível? Alto, médio e moderado, certo? O alto, é esse que eu falei anteriormente, certo? Quando chega nesse nível, você precisa de tratamento sim, e é psicoterapêutico. Existem alguns casos que você vai precisar também de medicação, certo? Para desacelerar um pouco, para dar um equilíbrio nos seus neurotransmissores. O médio é aquele que você vai acumulando no dia a dia mesmo. E o baixo é o que ocorre às vezes nas pequenas situações do dia a dia. O fato de acordar, eu preciso ter um compromisso, eu não acordei. Isso estressa algumas pessoas. Então a gente precisa estar atento a essas questões aí.
Você acha, Roberto, em relação às crianças, essa nova geração de crianças que hoje em dia é o WhatsApp, né, o tempo todo no WhatsApp, o tempo todo com aplicativos, você acha que essa geração de crianças, eles estão vindo mais estressadas? Sim. E como estão vindo estressadas? É estranho falar sobre isso, porque quando se fala que criança não se estressa, o adulto se espinha. Acho estranho mesmo. A criança se estressa sim. Sabe quando o filho está na gestação, o filho está chutando, aí a mãe diz, olha, meu filho vai ser o novo Neymar, a nova Gisele Bündchen? Não. Ele está respondendo a uma reação externa. Algo está incomodando ele. Isso é um fator estressante. Quando a criança começa a chorar, ela está estressada, porque ela não tá recebendo o estímulo que ela precisa, que é carinho, afeto, a atenção. Aí quando a criança está assim, entre 6 e 10 anos de idade, ela se estressa também, porque ela não está sabendo lidar com as adversidades do dia a dia, com essa pressão social do seu núcleo familiar. Então a gente precisa estar bem atento mesmo. A palavra de hoje é estar atento. Nesse caso, a criança está tendo atitudes, né? Que correspondem a um estímulo. Que estímulo é esse? Quando os pais eles precisam aprender a delegar funções e, sobretudo, atribuir valor. Não é só colocar na criança de castigo, dar aquela palmadinha. Não, você sabe, filho, por que você recebeu essa palmadinha ou por que você está de castigo? Para ele começar a entender, que ele vai entender sim, ele só não elabora, mas ele entende essas situações, para que ele não volte a fazer. E hoje em dia as pessoas não fazem mais isso. Impor regras. Impõe, exatamente. Imposições. Eu costumo dizer que hoje você falar de estresse é você falar de uma pressão de um trabalho, é você falar de uma pressão emocional, é você não dar conta da sua vida existencial, é você não dar conta desse vazio que nos corrói diariamente. Porque o ser humano, por natureza, é um ser faltante, né? É um ser que precisa de resposta rápida. E quando ele não tem isso, o que ele faz? Ele reage. E ele não se dá conta, não tem consciência que ele está reagindo de uma maneira atípica e meramente humana. Ok, Roberto, daqui a pouco a gente volta com muito mais. Ok. E aí, tá estressado? Respira fundo, acalme, porque o assunto de hoje a gente está falando sobre estresse. E o estresse, como o nosso querido psicólogo Roberto Brasil falou, prejudica muito a saúde, né? Não é, Roberta? A saúde e nosso desempenho social, né? Sobretudo, quando a gente recebe um estímulo negativo, o corpo já vai reagir automaticamente a isso. Como eu falei inicialmente, nas pequenas sutilezas. Não saber lidar com o trabalho, não saber lidar com as relações, não saber lidar com a pressão social, porque você precisa ter, e esquece de ser. Ser o quê? Aquilo que você se predispõe a fazer na vida. Ter o mínimo de prazer no dia a dia é necessário. E as pessoas estão deixando de lado. Aí a gente entra numa dicotomia. Como é que as pessoas conseguem ser estressadas, sendo que o nível de pessoas nas academias tem crescido, né? Porque as pessoas só estão na academia por uma questão, ter o quê? O corpo perfeito. E não ter uma saúde em equilíbrio. Isso não é uma via de regra a todos, mas é o que vem ocorrendo. As pessoas não fazem mais atividade física, na sua grande maioria, por uma questão de ser saudável, mas para poder ter uma certa aparência. Isso é um fator estressante. Quando você não consegue lidar com essas situações, é estressante também. Ô Roberto, você acha que a alimentação também contribui muito para aliviar o estresse? Sim. Porque hoje em dia as pessoas estão se alimentando, né? De forma errada, né? De forma errada. Com a correria, né? Exatamente. Se alimentam de forma errada, não mastigam, não apreciam o alimento, certo? Não sabem escolher um alimento. Hoje, cada vez mais, produtos, alimentos cheios de... aqueles produtos, como é que chama? Eles dizem hoje em dia, a era da... Produtos industrializados? Produtos industrializados, a era do fast food. Isso. Essa coisa muito rápida, as comidas rápidas, muita fritura.
Então isso contribui muito. A gente precisa começar a parar e pensar. A idade chega para todos, né? E o estresse também, ele remete a questões... O que é gostoso nem sempre é saudável, Exatamente. Né? Você utilizar de alguns alimentos de vez em quando, ok. Mas todos os dias, refrigerante todo dia, não tomar água. A água é a melhor bebida que existe no mundo, no planeta. A gente precisa tomar bastante líquido, certo? Água de coco, fazer atividade física. Não pode entrar numa academia, vai correr na beira-rio. Ande então, faça uma atividade física, ande, converse mais com o outro. Aprenda a escutar mais o outro, olhar mais para o outro. Saia um pouco das redes sociais, vá ler um livro, assista algo que você goste. São situações simples que podem ajudar para que você leve uma vida mais saudável, mas em equilíbrio. Em equilíbrio. Você está falando tanto em equilíbrio, nós temos aqui, né, nós preparamos um vídeo para você, né, ter uma ideia sobre um professor de educação física. Ele vai passar algumas dicas de como você pode aliviar o estresse em casa. Então, você dona de casa, se liga aí nas dicas do professor. Olá, dona de casa, tudo bem? Meu nome é Thiago Silva, sou profissional de educação física. Vou estar passando para vocês 5 exercícios básicos que você pode estar realizando dentro do seu lar. Então, o primeiro exercício será o agachamento, que pode ser com a utilização de uma cadeira. Então, você irá apoiar seus braços na cadeira, posição dos pés na direção dos ombros e vai realizar um agachamento, um movimento natural de sentar e levantar, como se fosse sentar em uma cadeira e um sofá dentro da sua casa. Movimento controlado, uns 2 a 3 segundos para descer e para subir. Coluna reta. 6 repetições só para fazer o aquecimento de membros inferiores. Feitas 6 repetições, vamos para o segundo exercício, que será para o fortalecimento do tórax. Deitou no seu tapete ou em uma toalhinha que pode ser realizado em um parque, no jardim. Braços próximos aos ombros, joelhos no chão para facilitar o movimento do exercício. 6 repetições também. Feito as 6 repetições, vamos dar início em si à parte principal do exercício, que será um circuito envolvendo 5 exercícios. O primeiro vai ser o primeiro exercício que a gente fez como aquecimento, que será o agachamento, porém você poderá fazer em torno de 10 a 15 repetições. Então, primeiro exercício, o agachamento. A 15 repetições, sem dar intervalo de descanso, vai para o segundo exercício, fortalecimento do tórax. Deu para perceber que dá para fazer em casa, né? Exatamente. A dona de casa, então, se prepare, porque desculpa não tem. Ah, eu estou estressado, estou no meu nível elevado de estresse. Então, façam os exercícios físicos que, com certeza, os exercícios vão colaborar e muito para aliviar o estresse. Exatamente. É incrível como a dona de casa ela tem um potencial em ação, que ela já faz atividades físicas diárias, sem ter consciência que faz. Quando ela vai dar conta de uma roupa, da casa, da comida, arrumar o filho para levar para a escola. Isso é uma atividade física também. Ela pode não ter consciência, ter isso em consciência de achar que é uma atividade física, mas também se torna. Mas a gente precisa também ter aí, ver o que a gente está fazendo de fato para ter uma vida mais assertiva e mais saudável, né? Roberto, o estresse ele causa insônia? Sim, causa. A depender do nível do estresse, você não consegue dormir, porque seu pensamento fica acelerado o tempo todo. O estresse também desencadeia pensamentos acelerados. Sabe quando você está naquela pressão, você vai deitar, e ao deitar você não consegue parar de pensar nas dívidas, no trabalho, na briga que teve com um amigo, com a mãe, enfim. Você começa a pensar demais. Isso ocasiona uma insônia.
você fica sem dormir, aí vai tomar o café, vai assistir televisão, Netflix, andar na madrugada para esperar a hora chegar. E ter uma boa noite de sono é necessário. A gente costuma dizer que ter no mínimo 8 horas de sono por dia, minimamente, vai te fazer ter um equilíbrio aí homeostático, que é o equilíbrio biológico. A gente precisa ter esse equilíbrio. Muito embora existam pessoas que consigam dormir 4 horas por dia, por noite, e dar conta de tudo no dia a dia. Mas isso varia de cada organismo, de cada sujeito mesmo. Mas a gente precisa ter uma boa noite de sono. Caso contrário, você vai ficar estressado, você não vai conseguir produzir. Entende? E queda de cabelo? No meu caso, meu cabelo caiu, mas espero, né, que seja algum corte químico, porque ninguém quer admitir que é estressado, né? Olha, as pessoas hoje em dia, até que elas andam admitindo mais. A questão que não é admitir a palavra. As pessoas sempre usam esse termo. Eu estou estressado hoje. Eu estou estressado? Sim. Ok. O que é estar estressado para você? Entende? É quando você pergunta para o sujeito, ele responde algo, fala, então, isso não é motivo para você estar estressado. É você que não está sabendo lidar com a situação, mas o estresse não existe aí. Entende? Agora, dependendo do nível do estresse, a queda de cabelo ocorre, a insônia vai ocorrer, ataque cardíaco vai ocorrer, tremedeira vai ocorrer. Dores nas mandíbulas também, né? Dores nas mandíbulas, dores aqui na região do pescoço. Sim. Parece que o pescoço vai ficar meio que engessado. São situações aí, você faz os exames e não dá nada. Aí os médicos, graças a Deus, hoje em dia já estão retratando. Isso são questões emocionais, você precisa dar conta disso. Problemas cardiovasculares, exatamente. Né? A questão do derrame cerebral, no caso mais elevado do estresse, pode ocorrer? Pode, mas no estresse no nível elevadíssimo, crônico já. Onde você não consegue dar, você fica acelerado a 320, nem 220 mais, a 320. Isso tem que tomar muito cuidado com isso. O estresse, ele aparece nas sutilezas, começa de maneira invisível. Até se tornar visível, você não se dá conta. E o estresse, sobretudo, ele pode interferir nas suas relações. Pode acarretar um isolamento social, porque as pessoas, elas não sabem dar conta de pessoas que são estressadas, extremamente estressadas, que não conseguem se comunicar, estabelecer relações. Né? A gente tem que parar e vou deixar uma briga, uma discussão, uma desavença do dia a dia me tirar de quem eu sou? Não posso. No seu nível elevado, ele pode causar até câncer, né? Sim, é um dos fatores, né? Não é uma regra, não é uma via de regra, mas pode sim. Porque o nosso cérebro é fantástico. É uma máquina de informações, de estimulação que a gente precisa estar aí arrumando o tempo todo, estimulando. Não é estimular só com celular, redes sociais ou com um drink no final de semana. Mas é estimular com atividade física, com uma boa conversa, com uma boa leitura, um bom trabalho. Eu costumo dizer sempre, mesmo que você não goste do seu trabalho, ter o mínimo de prazer por ele é necessário. Na neurociência a gente costuma dizer uma coisa, uma palavra é gratidão. Ela é fantástica. Quando o ser humano começa a agradecer por acordar, por levar o filho na escola, por ter um lar, por estar vivo, gratidão mesmo pelo alimento, o cérebro reconhece isso e ele produz um neurotransmissor chamado dopamina, certo? Dopamina, noradrenalina, endorfina, que são neurotransmissores, substâncias químicas que a gente produz por natureza, que fazem com que a gente acorde, que a gente consiga fazer as coisas do dia a dia, entende? Quando a gente não faz, não estimula, não produz esse, a gente desencadeia algumas patologias, como depressão, ansiedade generalizada, entende? Então o ser humano precisa desacelerar, entender quem ele é, que lugar que ele está ocupando nesse trabalho, na família, na sociedade. A não realização de um sonho pode acarretar em estresse. O desemprego né? Acarreta o estresse. Final de ano agora, sobretudo, todo mundo quer um presente, todo mundo quer ter a ceia farta, todo mundo quer sair para fazer a transição de passagem do ano. E quando isso não ocorre? Verdade. Você falou em relação ao desemprego, eu tenho aqui um depoimento de uma moça aqui de Itabuna. Ela chegou ao nível mais elevado de estresse. Então, ela está tendo acompanhamento pelo psicólogo, psiquiatra, mas eu vou passar aqui para você, vou ler aqui para você esse depoimento, tá?
Oi, Adriana, sou aqui de Itabuna e vou relatar um pouco sobre a minha história. Sempre fui uma pessoa ativa, resolvida, com muita adrenalina. Sempre falei o que penso na cara, impaciente, não deixava nada para resolver no outro dia. Com o tempo, fui perdendo a paciência. Tudo me irritava. Choro de criança, trânsito, conversa paralela, enfim. E isso estava me prejudicando também no meu trabalho, que exigia muita paciência, já que eu trabalhava como operadora de telemarketing e todos os dias ouvia desaforo. O estopim foi quando um cliente, além de criticar, falou palavras de baixo calão. Senti uma ira tão grande que o meu coração começou a palpitar. A pressão subiu e eu fui parar no pronto-socorro. Lá, o médico diagnosticou com estresse do nível 4 e explicou que eu poderia até ter chegado a óbito. Agora eu estou sendo tratado por um psicólogo e um psiquiatra, além de tomar remédios para controlar o estresse. Sim, exatamente. Quando eu vou fazer alguns trabalhos em escola, em algumas áreas, eu sempre gosto de fazer apresentar uma forma bem simples de entender como é o estresse. Vamos pegar um copo vazio e eu vou pegar e deixar o copo vazio na sua mão. Você vai ficar assim. Enquanto eu estiver falando, você vai ficar com esse copo vazio. E eu vou perguntar, Adriana, esse copo está pesado? Não, não está pesado. O estresse é exatamente isso. O copo está vazio. Só que se eu deixar você por muito tempo ali, a última gota é o suficiente para você desencadear alguns elementos que vão deixar você enferma, de cama. Então assim, a gente precisa ter consciência disso. Às vezes a gente só precisa da última gota de água para desencadear esse estresse. Quem não está sabendo lidar. O nome dela, a colega. Ela não falou. Não falou, Não, né? não quis se identificar. Quando ela fala isso, eu sempre falei isso sempre que eu quis na cara. Eu sempre fui uma pessoa superativa. Quando a pessoa é superativa, ela tem que entender que quando ela deixa de ser ativa, ela vai desenvolver um estresse. Porque ela não está dando conta dessa passividade que ela vai ter. Né? Temos aqui algumas perguntas que as pessoas do WhatsApp estão mandando sempre aqui pra gente, mas a gente vai deixar logo após o intervalo, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Não se estresse. Okay. Voltamos com o programa Em Casa, que hoje está falando de um assunto estressante, sobre o estresse. E ao meu lado, Roberto Brasil, ele que é psicólogo. Muito obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente nessa entrevista. Eu que agradeço. Falar sobre esse assunto é pertinente nos dias de hoje, não é? Com certeza, ainda mais nesse dia tão corrido, né? Exatamente. Nessa correria toda. Roberto, estamos aqui até ouvindo a música ambiente. Música calma. Sim, sim. O nosso cérebro ele vai entender, assimilar a música, não apenas como forma de relaxamento, mas também como forma de você desacelerar um pouco. Existe certo, dependendo do nível de música, né? E aí também da altura, tonalidade, tudo e mais. Mas a música calma, sim, ela faz você repensar um pouco, desacelerar um pouco. Quando você vai estudar, tem algumas músicas que são importantes para você poder... Sons ambientes mesmo, sons da natureza, para você fazer as suas atividades. Mas até aquele rock pesado, porque meu sobrinho só gosta de ouvir música pesada e fala, ai, tô me acalmando. Eu não consigo nem chegar perto. Talvez acalme para ele, mas não vai acalmar 100%, porque assim, ele está recebendo um bombardeio de estimulação sonora. Isso pode ser prejudicial também, tá? Mas a música em si, ela calma. Sobretudo essas músicas que são mais lentas, que são mais instrumentais, orquestrais, enfim. A gente precisa, de vez em quando, parar e escutar um pouco, mesmo que a gente não goste, a gente poder desacelerar e respirar. Outra coisa que é importante também é aprender a respirar, né? As pessoas não respiram mais direito. Elas estão o tempo todo, sabe? Parecem tão cansadas, ofegantes. Não, calma, tudo vai dar certo. É melhor fazer uma coisa bem feita do que fazer 1000
mal feitas. Para que acumular funções se você pode fazer uma ou duas bem feitas, né? Então as pessoas precisam entender que lugar é esse. Como é que elas estão contribuindo para que o estresse esteja tomando conta da vida. O estresse, eu até brinco, que é como se fosse um animal de estimação. Quanto mais eu alimento ele, de beber e de comer, e coloco para dormir, mais ele vai crescer. O estresse, assim como o medo, não pode ser um bichinho de estimação que você alimente. Muito pelo contrário, ele faz parte da nossa vida humana, mas a gente não pode corroborar com ele. A gente tem que se reencontrar, resgatar a nossa essência enquanto pessoas que são sociáveis, que precisam dar conta de questões sociais, mas, sobretudo, entender que as pessoas são falhas. Não quer dizer que hoje a ideia de um ou de outro vai tirar você de si, muito pelo contrário. Tira porque você não dá conta nem de você, imagina do meio, não é? Então a gente tem que trabalhar um pouco isso também, essas questões. Essas questões, né? Em relação ao estresse, quando a pessoa estiver num nível bastante, digamos assim, elevado, bem estressado, é bom dar uma parada, respirar, contar de 1 até 10. Na verdade, no nível, é uma dica? Seria uma dica, mas sim, num nível bem mais elevado ela não vai fazer isso porque ela não vai saber fazer. Porque no nível mais elevado ela vai estar com uma ansiedade generalizada, ela vai estar com sudorese excessiva, ela vai ter uma insônia excessiva, dores de cabeça excessiva, certo? E nesse caso procurar quem? Que ajuda a gente pode estar procurando? Elas sempre vão procurar um médico, exames clínicos para identificar algum sintoma. E na maioria das vezes elas não vão encontrar sintoma algum. Aí ela tem que procurar um psiquiatra e um psicólogo para poder fazer esse equilíbrio aí, entendeu? O psiquiatra vai entrar com questão medicamentosa e o psicólogo com a psicoterapia mesmo para poder fazer esse jeito desacelerar e entender que lugar é esse que ele está ocupando, que ele insiste em estar, certo? Oferecer para o outro as possibilidades que ele tem diante da história de vida dele. Em relação a remédio controlado, doutor? Roberto? Remédio controlado entra mais na parte psiquiátrica, não é? Ele que vai estar mais apto para falar quais tipos de medicação, para cada caso é um caso, certo? Não é que eu estou com um pequeno estresse aqui, eu vou tomar medicação, não, gente. Faça atividade física, vai correr na beira-rio, procura uma válvula de escape. Todo mundo tem uma válvula de escape. As pessoas procuram um boxe, uma arte marcial, uma meditação, uma corrida, uma academia, uma leitura, uma boa conversa. Pinturas ajudam? Pintura. O nosso cérebro precisa ser estimulado de todas as formas, em todas as áreas. Mesmo que você não seja um pintor, pintar de vez em quando, rabiscar, escrever. Distrai, né? Distrai. Quanto mais você pensa no problema, mais ele anda com você. Entende? Quando você para de pensar nele, você consegue... Nossa, por um dado momento eu não pensei nele, claro, porque por um dado momento você esqueceu que ele existe. Entende? Então a gente precisa aprender a conviver com essas situações do dia a dia, mas sobretudo conviver com quem nós somos. E quem nós somos? Somos seres dotados de potencialidades. E que sempre ao acordar recebemos um bombardeio de estimulações. Que acaba acarretando um desequilíbrio biológico, emocional e social. E uma pessoa com um nível de estresse muito elevado, acredite, ele não precisa nem identificar. O meio já vai identificar ele. Porque as pessoas não vão dar conta de alguém muito estressado. Essa pessoa certamente não vai conseguir se manter no emprego. Já prejudica algumas áreas da vida social. Verdade. Ô Roberto, nós temos aqui algumas perguntas feitas pelo WhatsApp. Desde aqui de Itabuna, ela quer saber: a TPM, em que a maioria das mulheres sentem no período menstrual, tem relação com estresse? Se sim, por que as pessoas ficam tão estressadas nesse período? A TPM, na verdade, é um fator emocional e biológico da mulher, naturalmente da mulher, certo? Que algumas mulheres, na sua grande maioria, elas não conseguem lidar com isso, porque elas ficam mais emotivas, mais sensíveis. Não pode, aquele velho ditado, não me toque, que hoje não estou bem. Então, assim, isso é meramente da mulher, feminino, que é compreensível, porque mexe com toda uma estrutura biológica de organismo, entende? É como se houvesse ali um desequilíbrio. E aí, na mulher é natural isso. Mas quando ela alimenta isso por um período elevado, a gente precisa entender o que está acarretando isso daí.
se é apenas a TPM, são fatores externos também, tá? Olha só, Luda aqui de Itabuna, ela fala, né? Em relação a trabalhos que exigem um grau elevado de estresse da pessoa. No caso dela, ela é operadora de telemarketing. Tem alguns trabalhos que exigem um nível de estresse elevado? Na verdade, não exigir nível de estresse. É exigir o nível de comprometimento, paciência. Quando a gente vai recrutar pessoas, a gente tem que ver se essa pessoa está apta para aquela função. Entende? Entender, eu vou dar conta disso. O operador de telemarketing sabe que tem que vender um produto. Ele é o carrapato. Ele é o chato, é o vendedor chato que tem que vender, porque ele tem que dar números para a empresa, ok? Só que quando ele não dá número para a empresa, os gestores pressionam ele para que ele venda mais. E ele não sabe lidar com isso. E não saber lidar com isso é um grande problema, é um grande desafio. Porque isso vai contribuir no seu desempenho, não apenas profissional, mas nas suas outras áreas também. Relações amorosas, relações de amizade, relações sociais, relações de estudo. Pessoas estressadas não conseguem estudar. Às vezes, quando você está em um nível baixo, você consegue. Pô, estou estressado, então preciso chegar a esse objetivo final. Mas quando o nível de estresse é elevadíssimo, você não consegue. E professor? Professor. Que tem que lidar com essa geração mais estressada. Sim. O mundo está mudando, né? É verdade. O mundo está mais efêmero, mais cíclico. E o professor precisa acompanhar de algum modo isso. Ele já está acompanhando. Mas lidar com esses novos arranjos de adolescente, de crianças, não é fácil. Porque aí há uma delegação de funções, né? A família delegando para a escola a função de educar os filhos e vice-versa. Entende? O professor não está sabendo lidar com isso, com esse jovem agressivo, esse jovem cheio de desejo, cheio de fantasia para desbravar o mundo. O adolescente, na verdade, ele tem um pensamento mágico, onde ele veste a capa do super-homem ou da supergirl e acha que nada vai acontecer com ele. Muito pelo contrário, tudo já está acontecendo com ele. Mudanças hormonais, corporais, emocionais. E ele precisa acompanhar isso. E o que o adolescente quer, na verdade, é só o seu lugar no mundo. Se sentir pertencente, se sentir aceito no seu grupo, ser escutado. E o adulto não tem mais tempo para isso, porque ele precisa dar conta de várias outras funções, né? Ok. Temos aqui outra pergunta, de Ana Vitória, lá de Buerarema. Ela fala, olha só, no meu dia a dia eu fico muito estressada devido ao desemprego. Quando saio em busca e não encontro, chego em casa revoltada e com raiva do mundo. Ninguém pode falar nada que eu já vou com ignorância. Às vezes, fico nos cantos chorando, uma sensação de impotência e inutilidade. Isso pode causar a depressão. A pergunta. O emprego, sim, pode. Um sujeito sem emprego é um sujeito sem autonomia para ir e vir de algum modo. Sim. Porque o emprego te dá a possibilidade de independência. E quando esse sujeito não tem essa independência, sobretudo quando ele já está iniciando a fase adulta, ou já é um adulto, ele precisa se sentir útil. E se sentir útil no dia de hoje é um campo muito minado, muito delicado. Porque quando você perde a utilidade, você se sente excluído. Então a gente tem que saber o que nós estamos fazendo com isso. Quando a gente vai procurar um emprego, eu sempre digo para as pessoas, vão com 50% já certo, que é o não. O não a gente já tem. O que você está indo buscar é os outros 50%, que é o sim, que é a questão incitatória do sim. Mas as pessoas, antes de conseguir um sim, elas não sabem lidar com um não. Porque elas acham que não é uma palavra frustradora. Frustra, claro, certo? De certo modo. Mas a gente tem que aprender a conviver com os nãos da vida. O não faz parte da nossa vida. Mas a gente precisa também se sentir importante numa empresa, se sentir importante no trabalho. Se sentir inútil, né? Inútil. E se sentir inútil não é uma tarefa muito fácil. Porque chega o final de semana, você quer sair com os amigos, quer fazer uma viagem, precisa comprar algo, e você não pode, porque você precisa do fator econômico. O fator econômico mexe muito com as pessoas, né? Sobretudo agora nessas épocas de final de ano, né? Todo mundo é comprar, ter. Estamos agora na semana do Black Friday, né?
As pessoas, alvoroçadas do T. Preciso, vou tudo com desconto. Será mesmo? Então, a gente precisa entender um pouquinho isso aí, o que eu posso, o que eu não posso, até onde eu posso ir. Então, que ela tome um pouco de cuidado com isso, respire fundo, que o momento dela vai chegar, mas ela tem que fazer a parte dela também. Inclusive, tem até uma matéria que as pessoas limpam o nome agora em dezembro, justamente aproveitando, né, essas promoções. Exatamente. Aí, durante o resto do ano, fica sujo. Pois é. O próximo ano, a Deus pertence. São 366 dias no ano. O que eles estão fazendo com isso, 366 dias? Acelerando a vida. Isso que estão fazendo. A pergunta aqui de Marita, aqui de Itabuna, acho que você já respondeu, né? Existe algo a ser feito para aliviar o estresse? Atividade física, desacelerar, respirar. Alimentação saudável. Tira 1 minuto por dia para se desconectar do celular, do filho, da filha, do esposo, da esposa. Fique só com você mesmo. Aprenda a gostar da sua própria companhia. Leia um bom livro. Leia um bom livro. Muito embora eu sei que muita gente não goste de ler, mas tente. Comece lendo uma linha. Comece escutando uma boa música. Comece ficando com você mesmo. Aprenda a respirar um pouco, a desacelerar. E você vai perceber que você começa a enxergar as coisas de maneira mais clara. Então é necessário isso. Roberto Brasil, muito obrigada. Obrigado pelo nosso bate-papo. Eu que agradeço. Tá? Continue sempre aqui com a gente, aqui pelo canal 3 da TVI, minha gente. Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estar. Estamos de volta com o programa Em Casa, que está falando de um assunto de grande interesse para a maioria da população, né? Estresse. Pablo, você é estressado? Olha, eu sou suspeito em responder esta pergunta, viu? Eu sou muito estressado, gente, muito. Qualquer coisa me estressa. Eu tenho que fazer uma terapia, eu vou até me consultar com esse psicólogo que esteve aqui há poucos minutos, porque eu sou bastante estressado, Adriana. Bem estressado, né? Calma. E eu sou muito Respira detalhista, fundo. sou muito detalhista, qualquer errinho, entendeu? Qualquer coisa me estressa. Gente, Pablo é o nosso repórter aqui da TVI, então, a partir de hoje, ele vai estar sempre aqui com a gente no programa Em Casa. Seja bem-vindo, viu, Pablo? Muito obrigado pela oportunidade, eu é que agradeço. E para você que se estressa no engarrafamento do trânsito ou na fila de um banco ou de um hospital, esperando a sua vez chegar, ou até mesmo com seu filho adolescente, num ponto de ônibus, esperando um coletivo que demora horas de passar, eu tenho uma dica que eu vi na internet. A youtuber e nutricionista Tatiane Zanin, ela ensina uma receita bem simples para você fazer em casa, um suco de maracujá com levedura de cerveja e laranja. É bem simples e prático, viu, Adriana? Nossa, então a partir de agora, giro na internet. Para mandar embora todo o estresse e a ansiedade, você tem que assistir esse vídeo. Eu prometo que você, em uma semana, vai sentir uma diferença. Se você tomar todos os dias, durante uma semana, esse suquinho de laranja, maracujá e levedura de cerveja. A laranja, além da vitamina C, que ajuda o seu sistema imune a melhorar, também tem propriedades que diminuem o cortisol, que é um hormônio produzido no teu sangue, quando você tem muito estresse. Então, você precisa de algum cortisol, mas muito cortisol promove muito desgaste, então você não quer. Então, suco de laranja. O maracujá tem propriedades naturalmente calmantes e você então vai colocar no seu suco. E o segredo todo está na levedura de cerveja, que é riquíssima em vitamina B e faz com que o seu sistema neurológico fique equilibrado e melhora muito a sua resposta ao estresse e à ansiedade, te deixando uma pessoa mais centrada e mais controlada, que é isso que você quer. Além disso, para diminuir os efeitos negativos do estresse, porque nem sempre está na sua mão controlar isso, você precisa se entupir de antioxidante. Por isso, muito tomate, açaí, bagasgode, morango, laranja, couve, uva, agrião, brócolis, mirtilos, framboesa e uma castanha do Pará, que é a quantidade certa de vitamina E, zinco e selênio, para você não ficar com a pele, o cabelo e a memória de velho antes do tempo. Outros alimentos que você precisa ter na sua casa são a banana, os vegetais verdes escuros, como por exemplo a couve-manteiga e a ricota.
Eles são riquíssimos em magnésio. E o magnésio é muito rapidamente consumido em momentos de estresse e ansiedade. Mas você precisa dele para produzir neurotransmissores que te deem a sensação de satisfação e de alegria. E bem-estar, entendeu? Além disso, você também pode recorrer à acupuntura, meditação e aos exercícios de respiração. Agora, se os momentos de estresse e ansiedade para você te levam a ter insônia, dá uma olhadinha num suco excelente, riquíssimo em melatonina, que serve para você acalmar e dormir como um anjinho. Nossa, quantas dicas, hein? Tô precisando mudar totalmente a minha alimentação. Ó, Adriana, se for por açaí, banana, framboesa, eu já tô desestressada já, porque eu adoro açaí. Amo açaí, sou fã. E meditação também, eu tenho vontade de fazer meditação, é porque não falta-me tempo, né, no caso. Meditação seria uma boa mesmo. Yoga, né? E umas terapias assim mais fáceis de encontrar, né? Como o próprio psicólogo, ele falou que em relação à alimentação é fundamental, né? Justamente para aliviar o estresse. Uma alimentação saudável, bem balanceada, é fundamental para aliviar esse estresse, né? Que as pessoas sentem. Exatamente, com certeza. A alimentação é fundamental. Fast food só estressa. Não tem que ser realmente uma alimentação saudável, como a nutricionista Tatiana Zanin explicou, né? Um suco bem fácil, bem prático. Eu não sabia. Foi fazendo giro na internet que eu pude perceber que até você mesmo ali em casa pode, né? Coisas naturais, laranja, levedura de cerveja, maracujá. Ontem eu tomei suco de maracujá para poder ficar mais calmo hoje, para vir aqui para o estúdio apresentar com você. Nossa, mas interessante, Pablo, que o que é gostoso nem sempre é saudável, né? Exatamente. E alimentos industrializados são deliciosos, mas não são saudáveis. Adriana, Sim. Mudando de assunto, continuando ainda com o giro na internet. Você já decorou sua casa para o verão? Decorar? Para Sim. o verão? Sim. Minha casa ainda está inverno. Então, Ainda está inverno. Tem decoração? tem Fácil pra decoração gente fazer? pro verão. Pra fazer em casa? Fácil. Ótimo. Fácil. De baixo custo? Sim. Vejamos. Vamos começar pelas cores, segundo a especialista de interiores Andréia Parreira. A estação pede uma combinação entre o claro e o colorido, com cores como creme, cru, branco, bege, rosa, amarelo, verde e vermelho. Veja que as cores do verão na decoração de casa são essas, segundo a design de interiores. Então aqui né? nós estamos no verão, né? Olha só. Ainda, As cores, Isso, primavera, verão. Primavera, verão. Ainda já está pro verão, né? Com as cores. E as cortinas também. São ótimas apostas agora pro verão. Cortinas leves, como voal. Geralmente... Voal? É voal. E geralmente as pessoas aproveitam o voal para fazer festas. Exatamente. Tudo mais. Mas São- voal hoje em dia já virou são moda com apostas para o cortina. verão, exatamente. Maravilha. E outra coisa também é colocar espreguiçadeiras na varanda. É uma ótima dica para aproveitar o espaço ao ar livre. Porém, os itens utilizados nessa área devem ser resistentes à chuva. Isso porque, por causa do calor, né? E com a fibra sintética, o vidro e a porcelana já causa outro impacto. Dica bacana Eu não essa. decorei ainda, minha casa está a cara da primavera, tenho que me atualizar ainda essa semana, entendeu? Mas vou conseguir chegar lá e no outro programa já tenho outras dicas também de decoração de casa, né, Adriana? Minha casa é inverno. É inverno. Inclusive as cores também, cores, né, mais escuras. Eu preciso até melhorar as cores, até porque cor tem tudo a ver com a questão até do estresse, Do né? estresse, Com cores certeza. leves, como o creme, o branco, o cru, né? Cores claras e leves. Claro que vai influenciar no seu bom humor, né? No seu temperamento. Cores fortes, como o preto, né? O vermelho, assim, traz um impacto, uma coisa mais forte. Mais depressiva, mais né? depressivo, diferente do branco, com azul. Tô precisando de cores mais verdezinho. vibrantes.
Tô precisando. Você tá precisando de coisa... Não, você até que tá com cores claras aí. Essa Hoje é a já blusa. vi nível. A blusa né? tá um black and white, mas tá com cores claras, tá totalmente clean. Ok, muito obrigada. Foi um prazer imenso tê-lo aqui no nosso giro da internet. E você sempre vai estar com a gente, né, Pablo? Com certeza, estarei sempre com você, participando no último bloco, fazendo algumas perguntas para o entrevistado, ou também trazendo dicas de decoração em casa, de casa, ou assuntos afins à decoração. Adriana, foi um prazer estar com você. O prazer foi todo meu mesmo. E a gente sempre vai estar aqui, né? Muito obrigado. O programa Em Casa está chegando ao final. Foi um prazer imenso tê-lo, né? Ter a companhia de você, dona de casa, sempre nos assistindo. Olha, na próxima semana tem outros assuntos muito interessantes, né, Pablo? Com certeza, você não pode perder. Tchau, tchau. Não importa qual seja o dia,